realidade, o compromisso conosco. Ele não veio ao vivo, mas está pelo telefone e vai conversar conosco. É isso, deputado? Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no Grande Matutino. Um prazer meu, Baixo. Bom dia, irmão. Tudo de bom para ti. Um abraço a Carlos Alberto, outro grande companheiro, a Mendonça, à frente e conduzindo a nave da Borborema. Saudações a todos os amigos aqui de Campina Grande, municípios que também sintonizam a nossa tradicionalíssima, histórica Borborema. Peço desculpas por não estar aí pessoalmente, é como eu te falava às 6h20 da manhã, somos madrugadores, né? E eu dizia aqui que em razão de uma obrigação que tenho aqui com meu filho, que vai fazer um hemograma, eu não tive como ir pessoalmente aos estúdios da Rádio Borborema, mas não poderia te faltar, principalmente por um convite tão honroso que foi o que você me fez anteontem, de poder voltar a ter esse contato logo cedo da manhã com a Rádio Borborema, me colocando desde já à sua disposição nesse início de semana, onde as atividades voltarão à sua normalidade em Brasília. A gente já viaja amanhã pela manhã, já temos sessão deliberativa a partir da noite dessa terça-feira. Na semana passada, por força de termos tido um final de semana sobrecarregado nas discussões alusivas à admissibilidade ou não do processo de afastamento da presidente, a mesa diretora achou por bem transformar as sessões deliberativas em sessões de debate. E isso fez com que nós pudéssemos chegar à cidade, ao Estado, na terça. Aproveitei, inclusive, esses dias, incluindo o do feriado, para que fizéssemos as tradicionais visitas, os tradicionais contatos, aquelas obrigações que para mim não são obrigações, são prazerosos momentos de contatos com os amigos e amigas de Campina. Mas fica à sua disposição, meu irmão. Deputado, o senhor está ainda em Campina, mas sim, pode passar um panorama da situação hoje em Brasília, diante do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Como está a situação hoje? Posso, irmão. Continuamos vivendo essas incógnitas. É claro que o fato de termos superado aquele final de semana que estendeu-se da sexta-feira ao domingo em intensos debates. Tu te recordas que as sessões, ou a sessão começou às 9 horas da sexta, que traz anteontem, fez 8 dias, e foi ser concluída só do domingo para a segunda, quando se contabilizou o último voto. Eu tenho ocupado, Baixo, você deve ter sabido, quando eu cheguei em Campina Grande, até por força daquilo que eu ouvi, daquilo que eu li ainda em Brasília, em todo esse processo conturbado, esse processo que, pela sua natureza, pelas suas importâncias, terminam gerando e terminam trazendo um apaixonamento a esse debate. E aí o que eu identifiquei, não sei se você, Carlos Alberto e outros também puderam fazer essa mesma identificação. O que eu pude observar é que muitas pessoas, não apenas em Campina, na Paraíba, mas no país como um todo, através do Facebook, através de outras redes sociais, a gente conversa, a gente ouve, muitas pessoas confundiram aquilo que foi debatido pela Câmara, aquilo que foi decidido pela Câmara, com aquilo que de fato é competência do Senado. A Câmara não julgou a presidente Dilma. Eu, aqui mesmo, já em Campina Grande, fazendo algumas dessas minhas visitas aludidas, algumas pessoas diziam: Veneziano, e aí, o julgamento? Não houve julgamento. O que houve tão e simplesmente foi uma decisão da Câmara de dizer: há indícios e esses indícios precisam ser investigados de forma mais detalhada, com tempo a mais, pelo Senado da República. Então, na verdade, o que nós fizemos foi um juízo de admissibilidade. Quando o relator Jovair Arantes apresentou o seu relatório, quando o advogado-geral da União, Sua Excelência ex-ministro José Eduardo Cardoso, que, diga-se passagem, fez um trabalho extremamente competente, apresentou as razões de defesa da presidente Dilma, indo da comissão, onde foi aprovado o relatório, para o plenário disse: olha, como há indicativos de que possa ter havido crime de responsabilidade, é importante que haja uma investigação. Então, se instaurará o procedimento no Senado. Essa necessidade de fazer observações para que interpretações elas não sejam equivocadas, eu me senti na obrigação de fazê-lo. Fiz lá em Brasília aos companheiros jornalistas que assim se dirigiam, e faço aqui em Campina Grande, no estado da Paraíba. Afinal de contas, observei, identifiquei e ouvi
de comentários, telefonemas, algumas pessoas confundindo um e outro processo. A competência da Câmara é uma, a competência do Senado, que hoje elege os seus representantes, é claro, é pro forma, né? Quando os partidos, na última sexta-feira, tiveram o prazo dado pelo senador Renan Calheiros, previsto regimentalmente, de 48 horas para fazer as sugestões e indicações dos seus 21 membros, existe uma formalidade que é a eleição do presidente, que ficará a cargo essa incumbência do senador paraibano Raimundo Lira, do relator, que a mim me parece ficará a cargo do PSDB, do senador mineiro Antônio Nastasia, e aí esses 10 dias úteis para que a comissão vote se concorda ou não com a decisão que a Câmara teve. Se concordar, com pelo menos 41 votos, abre-se-á o processo, se instaurará o procedimento, e esse procedimento será feito durante pelo menos 6 meses, né, ou até 6 meses. Aí sim, é quando se terá um julgamento sobre a presidente. Se ela cometeu aquilo que está lhe sendo imputado, pedaladas fiscais, enfim, decretos sem autorização legislativa ou não. Mas o julgamento cabe exclusivamente aos senhores e senhoras senadores. Quando você me pergunta, veneziano, quais são os ares, quais são as percepções, quais são as impressões suas em relação a esse momento? Esse é um momento que continua ainda conturbado politicamente, sob dúvidas, porque afinal de contas esse processo não é um processo cuja natureza dele se repita com frequência, e não é para se repetir com frequência. Nós tivemos em 1992 o processo de afastamento do presidente Fernando Collor de Mello. Há de se saber que o Brasil, como democracia, o processo de redemocratização tem 30 anos no máximo. E nesse processo de redemocratização nós já tivemos o impeachment do presidente Fernando Collor, 2 tentativas de impeachment sobre o presidente Itamar Franco, sobre o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foram barrados na comissão, esses pedidos, e agora o da presidente Dilma. Então, não é algo que deveria ser corriqueiro, não se pode banalizar. As denúncias, elas têm as suas gravidades, elas precisam ser muito bem apuradas para que não sejamos nós que eu digo Congresso Nacional, Senado da República, responsabilizados por qualquer tipo de injustiça. Costumo dizer, basta, você não afasta um presidente da República como você pode ver afastado um presidente desta ou daquela entidade de menor importância. Não. Há de se ter um cuidado devido para que não só sobrem injustiças. Se houver, de fato, identificação de crime de responsabilidade sob a alçada da presidente, claro, as medidas elas precisam ser tomadas, mas com todo o cuidado, com todo o detalhamento que as provas precisam ter. Eu faço essa análise sobre o atual quadro lá em Brasília. Deputado, quando o senhor disse sim, o senhor estava convencido, estava convicto da culpa da presidente Dilma Rousseff, ou o senhor seguiu a orientação do partido PMDB que fechou questão a respeito? Eu te agradeço, inclusive, essa pergunta, Baixo, porque me dá mais uma vez a oportunidade de falar. A minha formação, como tu sabes, Campina, obviamente, é uma formação que me impõe os cuidados necessários. Minha formação jurídica, por força daquilo que eu aprendi, por força daquilo que é imposto a todo e qualquer cidadão que sabe que tem a obrigação de analisar um processo. Ao meu ver, também há um equívoco quando se diz que esse processo de impeachment da presidente é eminentemente uma discussão política. Não, não é. Ela é, para mim e para alguns outros, uma discussão até mais jurídica do que política. Porque se ela fosse tão somente uma discussão política, isso já teria sido decidido em razão da própria fragilidade política que o governo tem, não de agora, mas desde o início do seu segundo governo em 2015. Mas você não pode deixar de concordar que o que nós estamos discutindo são questões jurídicas. A prática ou possíveis supostas práticas que são imputadas à figura da presidente, elas precisam estar incluídas naquela figura que é a do crime de responsabilidade. Caso contrário, você está simplesmente retirando, simplesmente afastando por força de um desejo político. E isso não é correto. O crime de responsabilidade impõe que haja uma prática por parte do chefe do Executivo. E foi isso, Bastos Farias, querido Carlos Alberto, que me fez ter o cuidado e utilizar o tempo que eu poderia para analisar detidamente, cuidadosamente, tanto a peça de defesa feita
eu sempre costumo dizer, competente tecnicamente pelo ex-ministro José Eduardo Cardoso, uma linha de defesa adotada tanto na comissão especial como também no próprio plenário da Câmara, como também observar a lei. Eu vim para Campina Grande trazendo naquela semana anterior todo o voto, todo o relatório do deputado Jovair Arantes. Li a ambas e pude, com tranquilidade, com equilíbrio, inclusive fiz questão de dizer isso quando estava expondo o meu voto, sem assodamentos, sem estridências, sem histerismos, porque não é momento de estridências nem de histerismos, isso é um momento delicadíssimo que a República Brasileira passa. Então o que eu disse, observando e com responsabilidade jurídica, convencimento político, observei que há sim indícios que precisam ser investigados. Não necessariamente esses indícios comprovarão responsabilidade dolosa da presidente Dilma, não. Mas quando há indícios, se sugere sim, se pressupõe um processo instaurado para que eles possam ficar mais aclarados. Foi isso que nós decidimos. E também a decisão partidária. O PMDB, uma semana antes, 6 dias antes, numa terça-feira, fechar a questão com todos os seus deputados para que houvesse um posicionamento pelo sim. E, óbvio, sob sanções àqueles que deixassem de fazê-lo. Tanto verdade é que dos 67 deputados, 60 votos foram votos favoráveis, um esteve ausente por força efetiva e verdadeira de um problema delicado de saúde, e os outros 6 nós identificávamos como compreensíveis, porque eram os 3 ministros da República, o ministro da Saúde, que se desligou do cargo para ir votar, o ministro de Ciência e Tecnologia, o ministro Mauro Lopes, que terminou votando sim, o líder da bancada e os 2 votos vinculados ao ministro Helder Barbalho, lá do estado do Pará. Os demais 60 votos PMDBistas, em razão da orientação de fechamento de questão, fizeram e tomaram a decisão, a atitude que lhes foi, eu vou dizer imposta entre aspas, mas que foi direcionada por base da Executiva Nacional do Partido. Deputado Veneziano Vital Rego, meus cumprimentos. Bom dia, Carlos. Deputado, como o senhor analisa as manifestações que ocorreram aqui na Paraíba após a votação lá na Câmara, por parte de vários segmentos, né? Inclusive nas redes sociais, de manifestações públicas, contra os deputados paraibanos que votaram a favor do impeachment? O senhor tem acompanhado estas manifestações? Tenho, Carlos, e as vejo como naturais. Se você trata um assunto como ele o é, extremamente delicado, quero até não ser enfadonho, mas me repetir, um assunto que não é corriqueiro numa república, principalmente das dimensões como a nossa. O Brasil, afinal de contas, é um país continental, uma nação de mais de 200 milhões de habitantes, que se redemocratizou, diga-se, com instituições sólidas, mesmo diante de abalos sísmicos, as instituições permanecem em pé, fortes, trabalhando com as suas independências. Isso em outras repúblicas, em outras situações, em outros países de cultura discutível em relação à democracia ou de jovem democracia, isso não era tão comum. O Brasil mostra o amadurecimento para ficar, acima de tudo, ciente das suas responsabilidades de fortalecer cada vez mais o Estado democrático de direito. Mas é um tema que aflora paixões, que aflora opiniões divergentes. Afinal, você está tratando de um governo que tem uma base de apoio social, não há dúvidas, nos 13 anos que o governo federal, sob a condução do Partido dos Trabalhadores, se criou em torno de uma força, uma base de movimentos. Então, naturalmente, compreensível que haja, de um lado, a resistência por parte do governo em relação a esse processo, afinal é um processo de afastamento, e do outro lado, segmentos também os mais variados e até mesmo mais numerosos, e isso ficou bastante claro nos diversos eventos e nas diversas mobilizações que foram produzidas Brasil afora, numa demonstração de insatisfação. A insatisfação política, a insatisfação das pessoas em relação a comandos e conduções administrativas. Mas eu sempre, e volto a repetir aqui, sempre disse que eu, pessoalmente, na condição de julgador, não apenas de deputado, mas naquele instante, naquele domingo, na condição de julgador, eu não poderia me ater tão somente, exclusivamente,
aos aspectos políticos. Se fôssemos nós julgar, e nós não julgamos, nós apenas decidimos pela admissibilidade que o processo tenha instaurado em uma outra seara, que é o Senado da República. Se nós fôssemos nos ater, se nós fôssemos nos reservar uma análise política, há de se convir que a situação era bem mais fácil, porque o quadro político é um quadro político que sugeriria uma decisão até mais rápida. Mas eu tomei uma decisão pela admissibilidade, fazendo uma análise jurídica com a indicação que se mostrava naquele instante. As reações, elas são naturais. Eu tive tanto reações de pessoas que ficaram a dizer, mas Veneziano, fiquei triste porque você votou pelo sim, como encontrei do outro lado diversas incontáveis manifestações, aqui mesmo em Campinas, nesses dias que eu tive para fazer diversas visitas, diversos contatos, dizendo, olha Veneziano, ficamos felizes com o seu comportamento, com a sua posição equilibrada, moderada, mas de dizer sim. Então isso vai existir. Eu apenas espero que de uma ou de outra forma, seja pela presença, continuação do governo sob o comando da presidente Dilma, seja se o Senado, os senhores julgadores, senadores e senadoras decidirem pelo seu afastamento, que nós ponhamos um termo final nisso. Bastos e Carlos Alberto. Penso que o Brasil não suporta mais tempo. São 14 meses que nós temos nos arrastado numa crise profunda de repercussões indizíveis, de repercussões econômicas extremamente deletérias, que deterioram a cada dia que passa as bases da nossa economia. Eu não falo apenas sobre aqueles aspectos macroeconômicos. Eu falo principalmente sobre aqueles aspectos que mais afligem aos que menos resistência têm, aqueles que são mais vulneráveis. É o emprego que está deixando de existir na indústria, é o emprego que está deixando de existir no comércio, no setor de serviços, porque a crise começou a abalar desde a indústria no primeiro momento, com retração significativa no ano passado de quase 8%, mas já se fez sentir de forma muito dura em serviços no comércio. É uma inflação que nos 12 últimos meses chegara à casa dos 11%, houve uma retração, uma diminuição, mas houve uma diminuição por força da diminuição das demandas. E aí vem outros problemas, problemas de descredulidade dos investidores internacionais e nacionais. Quando você identifica agências que fazem esses levantamentos, agências internacionais que fazem os levantamentos sobre os países que têm a capacidade ou não, que são vistos e apontados como alvos preferenciais para que investidores nacionais e internacionais façam os seus empreendimentos, você observa que o Brasil, nesses últimos meses, perdeu notas, se tornando um país desacreditado. E isso gera uma repercussão tremenda. E a recomposição, a reconstrução, a recuperação desse quadro não é tão rápido. Então, de uma ou de outra forma, Carlos, mesmo sabendo que existirão até o final desse processo aspectos que remontam à insatisfação de alguns e à satisfação de outros com o afastamento ou com a permanência, o que eu mais torço é que o Brasil consiga, primeiro, harmonizar, primeiro, manter-se uno, que não haja, como não houve no domingo mesmo da votação lá na Câmara dos Deputados, havia uma expectativa de que pudesse existir alguns contratempos. Graças a Deus, as manifestações e mobilizações de um e de outro lado ocorreram da maneira pacífica. Afinal de contas, somos todos brasileiros. Afinal de contas, até prova em contrário, somos desejosos de que tudo ocorra da melhor forma possível, mas que o Brasil saia fortalecido desse processo muito delicado, que é um processo de crises institucionais, política, econômica e, obviamente, moral. Deputado, vamos deixar um pouco a política nacional, a gente vem agora para Campina Grande. Não. A eleição para prefeito está se aproximando. O senhor mantém a pré-candidatura, prefeito? Claro, eu mais forte do que nunca e mais ciente de que podemos chegar a essa vitória do que antes, Bastos. Inclusive, óbvio e muito fácil identificar os que continuam aqui e acolá. Não estou dizendo a você faz na condição de jornalista a pergunta, mas a gente observa claramente que alguns adversários, e aí a gente faz essa observação muito tranquila, porque somos
versados, vividos na política, e a gente identifica com razoável tranquilidade e facilidade aqueles que colocam ainda sob dúvida ou lançam a dúvida para que o público em Campina Grande possa se perguntar. E o interessante é que aqui e acolá eu ainda ouço, como ontem, visitando a região leste, depois, anteontem eu estive lá no bairro das Malvinas, em diversas localidades, algumas pessoas diziam, mas Vené, você é mesmo candidato? Vené, estão dizendo aí que você não vai ser, que pode haver composição. Enfim, esse processo de lançar dúvidas faz parte do jogo dos meus opositores para que algumas pessoas, alguns companheiros que sempre se identificaram conosco nos processos de disputas eleitorais, pudessem ter interrogações sobre essa candidatura. E eu sempre disse, sempre os tranquilizei, mais uma vez, oportunidades como essa, que são valiosíssimas, afinal de contas você está falando da Rádio Borborema, tradicionalíssima, com uma audiência que é uma audiência invejável, é uma oportunidade sempre para dizer, olha, nós somos sim candidato a prefeito de Campina, até em respeito àqueles que no ano passado sugeriram o nosso nome. Então não há mais volta. Costumo dizer eu que só deixarei de ser se Deus não permitir que eu assim o seja. O trabalho que nós estamos fazendo, mesmo um trabalho difícil, porque ser oposição, sem ter os melhores acessos a meios de comunicação, né, você não tem oportunidades como essa que eu estou tendo aí, sempre tive, diga-se passagem, com portas abertas a Borborema, que abre as portas a todos os contendores, a todos os postulantes. Você sempre fez questão, você, Kennedy, Carlos Alberto, demais outros, a direção, não obstante mudanças, nunca deixou de fazer com que a Borborema, clube ontem, Borborema sempre, hoje, tivesse as portas abertas para que as pessoas, os candidatos, os postulantes, pudessem expor as suas teses. Mas nem todos os veículos, nem todos os jornalistas assim fazem. Então fazer oposição em Campina Grande nos dias de hoje é difícil, mas mesmo assim, em razão daquilo que nós construímos, costumo também falar e ressaltar, baixo. Nós temos um trabalho, afinal de contas, foram 8 anos de um exercício, de um mandato como prefeito, produzindo, e produzindo muito. Foram mais de 3.000 obras que nós realizamos, obras identificadas, não são obras ditas e não apresentadas, são obras que as pessoas viam, que as pessoas desfrutavam das mesmas. Sexta-feira eu estava no distrito de Galante e as pessoas faziam essa referência, um distrito que passou tantos e tantos anos sem receber saneamento básico, recebeu conosco. Distritos como São José da Mata, que também não tinha saneamento, recebeu conosco. E outros aspectos que chamam a atenção. Semana passada estava em Brasília e tomava conhecimento que o Tribunal de Contas do Estado rejeitara, reprovar as contas da Secretaria de Saúde, as suas 2 primeiras contas da atual gestão. Por quê? Porque a Secretaria, sob o comando do atual prefeito, tinha gasto 100 milhões de reais aproximadamente com contratos de pessoal sem que exemplificasse e explicitasse nome a nome as razões para que isso ocorresse. Aí você imagina, poxa, em meio a uma crise tamanha, o prefeito e a Secretaria de Saúde fazem e tomam essa atitude de gastar sem absolutamente tomarem como comedimentos as suas atitudes, deixam de cumprir as obrigações com os servidores através do plano de cargos, carreira e remuneração e gasta ao bel prazer um dinheiro que é difícil de se conquistar. E aí deixa a UPA Porte 2 fechada, e aí deixa serviços que poderiam ser serviços qualificados, continuando a ser qualificados como que nós deixamos no Programa de Saúde da Família, no Programa de Saúde da mental, faltando médicos, faltando medicamentos, faltando material de expediente, faltando condições mínimas estruturais e condições de trabalho para os nossos servidores. Então esse debate precisa ser feito e nós vamos fazer na condição de candidato. O que nós realizamos nesses 2 últimos meses, na última vez que eu te visitei e falava ao programa em Carlos Alberto, nós fizemos um trabalho que a mim me parece muito importante e que terminou dando seus frutos, fortalecendo as nossas legendas para que as composições à Câmara de Vereadores seja a melhor possível. Nós vamos ter aí 60, 70 candidatos a vereador, o que é um número bastante razoável para quem é candidato pela oposição, fortalecendo também os contatos com as legendas com as quais provavelmente firmaremos essas composições e vamos às ruas. Afinal, existe um trabalho a ser apresentado. E afinal, existe mais do que isso, um projeto, que é um projeto que eu quero colocá-lo em prática a partir de 2017. Campina Grande não pode viver sob apenas o manto das propagandas oficiais que são completamente distantes da realidade que nós vivemos. É a Campina Grande das obras paralisadas, não sei se vocês tomaram conhecimento,
quinta ou sexta-feira, saiu a unidade do Tribunal de Contas da União aqui no estado da Paraíba, identificou diversos municípios, entre os quais Campina Grande, como cidade que tem obras paralisadas sem justificativa. São as 5 creches que nós deixamos praticamente quase que concluídas, com recursos em caixa, e que o prefeito não as concluiu. É a urbanização do canal da Ramadinha, é a urbanização do canal de Santa Rosa, com dinheiro que nós deixamos de emenda de Vitalzinho, é a UPA Porte 2, que o prefeito faz questão de manter de portas fechadas, enquanto gasta 100 milhões de reais não explicáveis, um gasto que foi rejeitado pelo Tribunal de Contas do Estado. É a Praça da Juventude, lá no bairro das Malvinas, uma vila olímpica que nós iniciamos, com recursos também disponibilizados. São tantos e tantos fatos que mostram que Campina não vai suportar permanecer com esse tipo de engodo. Deputado. Pois não, estou a ouvi-los. Deputado, eu falei com relação à sua pré-candidatura, perguntando se o senhor mantinha, mas desde o início eu dizia aqui, quando o senhor dizia que tinha dúvida com relação à candidatura, eu já dizia aqui que o senhor era, sim, candidato. Mas eu acrescento, deputado, sobre a questão, faço um adendo com relação à sua pré-candidatura. Nos últimos dias aqui em Campina Grande surgiu conversa nos bastidores que o senhor poderia abdicar da pré-candidatura, se preservando para concorrer ao governo do Estado em 2018. Isso numa possível composição com o PSB, que tem Adriano Galdino como pré-candidato a prefeito de Campina, ou numa composição, a partir de João Pessoa, do PMDB com o PSDB. Neste caso, o senhor indicaria o candidato a vice aqui, ou de Romero Rodrigues, ou do Adriano Galdino. Seriam os nomes mais lembrados da senhora, sua esposa Ana Cláudia, ou Olímpio Oliveira. Veja, Bastos, quando você falava no ano passado, e você tem muita sensibilidade política, indiscutivelmente, afinal de contas tem vivência e o período não tão longo, porque você é jovem, mas o período que você teve fazendo, você e Carlos, acompanhando a política regional em Campina Grande, permite que nós granjeemos, ou seja, alcancemos essa sensibilidade. E eu não mentia para ti quando dizia a você, no ano passado, antes de ter sido apresentado pelo governador, antes de ter sido apresentado por Adriano e por outros companheiros de partido como pré-candidato em Campina, eu dizia a você, para mim seria mais confortável deixar de ser candidato, isso até antes de outubro de 2015. Seria mais confortável que nós deixássemos de ser candidato a prefeito, porque identificava ser possível nós trabalharmos um outro nome. Citava inclusive esses nomes, Olímpio, Inácio, Adriano, Fábio, enfim, eram algumas opções que as oposições teriam para que nós os apoiássemos, ou o apoiássemos. Mas, em outubro, ou antes mesmo de outubro, quando nós nos reunimos com o governador Ricardo Coutinho, e ele disse, olha, veneziano, é importante que você veja que não há tempo suficiente para que nós formatemos, para que nós constituamos, para que nós consolidemos um outro nome. Dito isso por ele mesmo a mim, né, e não desmentido, obviamente ele não iria desmentir porque não há razões para que nós pensemos o contrário. Então, na hora que ele disse, veneziano, tem que ser você, e nós reuniremos as forças partidárias que estiveram conosco em 2014 para te apoiar, porque, afinal de contas, precisamos vencer essas eleições em Campina Grande. Eu digo, tudo bem, governador, eu gostaria de continuar como deputado federal, me preservaria, sim, você tem razão, e eu dizia isso a você, como disse a outros companheiros. Só que em setembro para outubro, houve essa definição do lançamento da nossa pré-candidatura. No momento em que isso ocorreu, basta, há de se convir, eu não vou ficar voltando para trás. No momento em que eu fui exposto, no momento em que eu assumi a condição de ser pré-candidato, para mim honrosa condição de ser pré-candidato, principalmente diante do quadro que Campina exige de você voltar a garantir a ela capacidade de crescimento. Eu coloquei-me. A decisão do PSB de lançar a candidatura de Adriano é uma decisão legítima, que eu respeito profundamente, mas não faz com que eu deixe de ser candidato, principalmente quando fui lançado por eles próprios. Quando se lembra sobre o nome ou possíveis composições, elas já não são mais sequer pertinentes de serem aludidas. Você só poderia falar em uma composição de alguma sugestão que eu pudesse dar, se até setembro do ano passado eu não tivesse sido apresentado como pré-candidato. A partir do momento em que houve o pré-lançamento, eu pus um ponto final nessa discussão. Cabe a mim agora
outras etapas que eu estou a cumpri-las. De uma ou de outra maneira, estou a cumpri-las. Fortalecemos as legendas, buscamos apoio de candidaturas a vereador, estamos já formatando e esquematizando o nosso plano de governo em reuniões e contatos com alguns companheiros de diversos segmentos que os representam. A questão de João Pessoa, Bastos, pode ter absoluta certeza, é completamente apartada das realidades dos outros municípios. O que se discute e o que se definirá em João Pessoa sobre a candidatura ou não do PMDB, com o nome do deputado Manuel Júnior, vai dizer respeito tão somente e exclusivamente ao diretório municipal local, da capital. Da mesma forma Guarabira, da mesma forma Patos, obviamente Campina Grande. Então, se o PMDB terá ou não a sua candidatura em João Pessoa, é única e tão somente da alçada do PMDB pessoense decidir. Nós aqui em Campina Grande teremos a nossa candidatura, com ela e sobre ela repousam as expectativas de que nós possamos retomar administrativamente a condução dos destinos de gestão em nossa cidade. A gente fica feliz pela lembrança ao nome de Ana Cláudia, mas isso é um fato, isso é um assunto já completamente afastado do momento que, em 2015, setembro para outubro de 2015, o nosso nome foi lançado como pré-candidato municipal. Pois é, deputado, pegando a sua deixa aí com relação a vice, né? Eu não sei se o senhor tomou conhecimento, mas recentemente o deputado Adriano Galdino declarou que seria a chapa dos sonhos, ele candidato a prefeito e Ana Cláudia candidata a vice. Mas pelas suas palavras, esta possibilidade está descartada. Está, Carlos. Eu fico feliz novamente. Ana Cláudia, inclusive, teve a oportunidade de também tecer os seus agradecimentos. É extremamente gratificante pessoalmente ter a lembrança. Diga-se de passagem, Ana Cláudia é um nome, uma pessoa que sempre se mostrou interessada em ajudar, sem precisar participar de quaisquer cargos, eu não permitia isso, mas sempre foi uma colaboradora. Quando prefeito eu estava de Campina Grande, tanto ela quanto a deputada Nilda, figura que também se apresentou muitíssimo bem, cumpridora das obrigações e de competência administrativa quando secretária de Estado, ao tempo do governador Zé Maranhão, aqui a Secretaria de Interior. Agora mesmo, quase 4 anos como superintendente da FUNASA, e por força do desligamento do PMDB junto ao governo, ela entregou imediatamente, não poderia ser diferente, a sua atitude. Então a gente fica feliz, honrados pela lembrança, carinhosa e simpática lembrança do deputado Adriano, mas isso é um fato que não se ventila. Sem querer aqui ser enfadonho e dizer, esse fato já foi completamente, ou essa possibilidade já foi completamente afastada e não se aventa mais sobre ele desde setembro do ano passado. Em setembro do ano passado, quando todos os partidos, a partir de uma orientação do governador Ricardo, diziam, veneziano, o melhor candidato das oposições é você para o enfrentamento com o PSDB, ponto final. Como eu acreditei nisso, eu me apresentei. Acreditei sem problema nenhum, depois vi um posicionamento diferente em relação ao PSB. Mas isso não muda nada as minhas relações com o PSB. Já disse isso também várias vezes. Vamos para outras etapas. A gente sabe que vai costumeiramente até julho, né, quando teremos as convenções, Carlos Alberto, Bastos e amigos ouvintes, vamos ouvir de tudo. Semana retrasada, há 20 dias mais ou menos, teve um veículo de comunicação aqui que requentou uma decisão judicial. E por que isso? Para tentar colocar dúvidas sobre a nossa candidatura. Mas não adianta, porque também em julho é fato consumado. Com as convenções não há mais do que se discutir. E aí a gente vai para um bom enfrentamento, para o bom debate. Esse debate que eu desejo. Debate equilibrado, debate moderado, debate educado, debate elucidativo. É o debate que eu estou desejando ter até antes mesmo da campanha com o atual prefeito, mas que, lamentavelmente, ele se esquiva de qualquer tipo de discussão. Fatalmente porque não tenho que explicar sobre as rejeições lá do Tribunal de Contas, não tem como explicar depois de 3 anos e meio as cozinhas comunitárias fechadas, os restaurantes fechados, não tem como explicar que até hoje não se colocou absolutamente nada em relação ao centro administrativo, perdendo o dinheiro que nós conseguimos, não tem como explicar a perda dos recursos da Feira Central, não tem como explicar que passados quase 4 anos de sua gestão não foi entregue a urbanização da Ramadinha, do Santa Rosa, não foi aberta a UPA Porte 2, não tem o que explicar. Não tem como explicar que apenas uma única ação aqui, que é trazida e apontada como uma importante ação de construção habitacional, é do governo federal. Não tem como explicar que ele coloca num dia um vídeo dizendo que não vai aumentar
as tarifas públicas de transportes coletivos e aumentou 3 vezes em menos de um ano, prejudicando estudantes, secundaristas e universitários e todos aqueles que utilizam. Então esse debate é que eu quero fazer. Ele não deseja fazer, mas vai chegar um momento em que ele não tem como fugir. Ok, deputado. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. E amanhã faça uma boa viagem a Brasília. Obrigado a você, obrigado a Carlos Alberto, a Mendonça, a todos os amigos da Rádio Borborema. Novidades que tivermos. Claro que o foco, as atenções agora, os holofotes, eles se voltarão ao Senado, né, nesses 10 dias, que é o prazo, 10 dias úteis que o Senado terá para que a comissão que vai ser votada hoje lá no Senado da República se debruce, e aí a primeira etapa é para o acolhimento ou não daquilo que foi votado na Câmara. São necessários pelo menos 41 votos. Se esses 41 votos forem alcançados, se instaura o processo, e aí também, senhoras e senhores senadores, terão pelo menos 6 meses para fazer essa investigação. Repito, mais cuidadosa, mais detida, mais acurada, para que não sobrem quaisquer injustiças. Ninguém deseja o cometimento de injustiças. Afinal, se trata de um assunto muito delicado que requer todos os cuidados. Também nós desejamos ter um ponto final nessa celeuma. O Brasil, por maior que sejam as suas condições, por maiores que sejam as suas dimensões, a sua capacidade de recuperar, de cair, de se levantar, o Brasil não pode ficar com esse tempo todo, elástico tempo, de notícias ruins, de números que nos diminuem sob o ponto de vista micro e macroeconômico. Isso é extremamente perverso, principalmente sobre aqueles que menos capacidade de resistência, ou seja, aqueles que são mais vulneráveis. Grande abraço a você. Quaisquer novidades que tivermos, Bastos, eu fico à disposição para que nós nos comuniquemos de Brasília para Campina. Bom início de semana a todos. Deputado, quero só lembrar que no próximo sábado começa o Momento Junino. O senhor que gosta do forrozinho já está convidado, viu? Meu irmão, eu estando aqui, como estou vindo todos os finais de semana, tomara que esse próximo final de semana esteja também, vou com o maior prazer. Eu quero parabenizar vocês, sempre disse que fazer o São João de Campina, nos 8 anos que nós fizemos, enfim, independente quem seja o administrador, fazer o São João de Campina, que por si só ele é grandioso, mas vocês, e não estou a dizer senão a verdade, e não faço apenas porque estou ao microfone da Rádio Borborema, é algo que é indissociável. Quantos anos tem, Bastos? Eu acho que mais de 10 anos. 16 anos, 16 anos. E esse ano será o 17º evento. Pois é, então não dá para você fazer na dimensão que se tornou São João de Campinas sem a ajuda de vocês. Por quê? Porque vocês começam no mês de maio o processo de esquenta. Este ano a gente começa em abril, 30 de abril. 30 de abril. Sábado então, próximo. Parabéns, e nós, campinenses, é que temos a agradecer a vocês, porque afinal de contas, quando a gente chega à abertura oficial do São João, o clima junino já tomou conta de todos nós. Se estiver em Campina, com o maior prazer, irei abraçá-los. Um abraço, bom dia a todos. Ok, Veneziano, muito obrigado, tenha um bom dia. A gente conversou com o deputado federal Veneziano Vital do Rego, ele ex-prefeito de Campina e confirmadíssimo, como ele próprio disse, pré-candidato a prefeito da cidade nas próximas eleições. É verdade, já são 7h45.